Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e a convidada de hoje já foi atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, participou do Pan-Americano de Mar del Plata na Argentina e foi treinador, a gente vai descobrir já, treinadora da Seleção Brasileira Juvenil de Ginástica Rítmica. Fernanda Rezende Festa, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E dentre todas as ramificações da ginástica, a rítmica é a mais complexa? Bom, várias pessoas têm vários pontos de vista com relação ao nosso esporte, né? Porque é um esporte manual, então ela precisa ter habilidade com todos os aparelhos que envolvem a modalidade, que é arco, bola, massas, fita e corda. Então, além disso, tem as exigências corporais, que são flexibilidade, coluna bem flexível, habilidade com as mãos, ser ágil. Então, é um esporte complexo, sim. Até antes dessa entrevista começar, eu falei, tem que ter postura para essa entrevista. Todo tempo. Porque a gente já pegou algumas imagens aqui, queixo para cima, ponta do pé assim, postura. Isso. É algo que também qualquer coisinha tira ponto, né? Já a gente vai abordar essas questões em uma competição. E vamos falar também sobre a bola, sobre as maçãs, como é que funciona isso numa competição. Mas como começou a sua carreira? Desde quando que você começou na ginástica e traçou essa trajetória de atleta? Eu comecei a modalidade com 7 anos, no Colégio Coração de Jesus, onde a minha técnica Thaís Franco Bueno, ela me conheceu pequena lá e me convidou para vir treinar no Clube Campineiro de Regatas e Natação. Tá. E aí ela começou a trabalhar comigo desde os 7 anos e aí eu fui progredindo na modalidade, na categoria de conjuntos e na categoria individual também, que faz parte do esporte. Eu não sou nenhum expert na ginástica rítmica, mas ele tem algumas coisas do balé, ele tem alguns passos, porque é toda uma forma clássica, é todo um gestual, ele tem algumas influências? Sim, o balé é muito importante para a ginástica, porque nós temos a dificuldade pivô, equilíbrio, que exige eixo corporal e toda a postura que ela necessita para manter toda a coreografia, 2 minutos e 30 ou 1 minuto e 30, com postura super firme, né? Então, a gente faz balé todos os dias da semana, é uma exigência em qualquer clube, precisa ter o balé. Tá. Eu tenho uma prima que ela faz a ginástica artística, ela é adolescente, aí tem os seus 14 anos e já sofre com lesões. Sim. E tem que às vezes treinar em 2 períodos, tem competições no fim de semana. Sim. Você começou aos 7 anos de idade. Como é que é essa fase de adolescência que você às vezes quer sair, quer ir no shopping, quer ir no cinema, quer comer uma besteira, quer comer alguma coisa, mas tem já aquela coisa de competição, podendo seguir para algo profissional? Sim. Desde pequena eu sempre fui muito focada no que eu queria. Então, quando o atleta ele resolve entrar no alto rendimento, ele precisa abrir mão de várias coisas. Então, eu não me importava de não ir ao shopping, eu não me importava de não comer um McDonald's, eu não me importava. Né? Eu queria muito almejar um Pan-Americano, eu queria muito chegar na seleção brasileira, então eu tinha um entendimento do que eu precisava para isso. E é o que a gente tenta ensinar para todas as nossas ginastas aqui, que precisa ter foco. E para ter foco, precisa abrir mão de muita coisa. Você hoje tem quantas alunas aqui no Regatas? Nós estamos em torno de 30, 35 alunas. Eu trabalho com a categoria infantil, juntamente com a minha irmã, Renata Festa Rezende de Carvalho, com a categoria juvenil também. A gente é mais especialistas na parte de conjuntos. São alunas de quantos anos? A gente tem desde pequeno, de 6 anos, a gente sempre tenta selecionar novinhas para ir progredindo com a gente até 15, 16 anos. Tá. Aí de 6 anos até 15, esses ensinamentos que você está passando aqui pra gente, elas conseguem entender isso? Uma criança com 10 anos, ela consegue entender, poxa, eu não posso brincar porque eu tenho que fazer lição de casa, porque de manhã eu treinei. Ela consegue entender isso? A exigência, ela não vem desde os 6 anos. Né? Quando ela entra na categoria pré-infantil, que é em torno de 9, 10 anos, a gente já começa a pressionar um pouquinho mais, que ela vai ter treino de sábado, ela vai ter competições no final de semana, então ela às vezes não vai ter tempo com a família, ela vai ter que largar um McDonald's. Então, aos 10 anos ela já começa a entrar mais no eixo, assim, como atleta de alto rendimento.
Fernanda, qual que é o principal ensinamento que você passa para essas crianças? Sim, o que a gente mais visa aqui é a criança ter caráter, né? Ela ser responsável por que ela faz, ela responder aquilo que é colocado nas mãos dela e ser disciplinada em todas as áreas. O seu objetivo aqui é você formar um atleta ou dar uma recreação, ou é tirar uma criança que era sedentária ou até mesmo que estava na rua já fazendo alguma coisa? Qual que é o seu objetivo? Nosso objetivo maior são formar atletas, mas isso envolve, né, ela ter as escolhas dela para um lado melhor. Isso colabora para que isso aconteça, né? Então é formação de tudo, a formação dela como pessoa. Né? Você ser atleta, você cresce em todos os sentidos. É muito especial ser atleta. Falando um pouco sobre a modalidade, quem está em casa não tem a menor noção do que é ginástica rítmica. A gente teve os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro recentemente, então muita gente acompanhou, mas às vezes assistiu, não sabia o que estava se passando ali, eu não sabia as regras. Como é que funciona a ginástica rítmica? A ginástica rítmica, ele é um aparelho de coordenação fina, onde envolve as mãos. Então usa corda, arco, bola, massas e fita. E ela é dividida em 2 grupos, individual, onde a atleta ela compete sozinha, e em conjuntos, que envolve 5 ginastas, sendo que a 6ª é reserva. Né? A gente sempre tem uma ginasta de segurança. E de individual, a música ela é 1 minuto e 30 e de conjunto 2 minutos e 30. E nisso envolve a parte de execução, a parte artística, de composição, tudo junto com a música. Tá. Elas têm alguns movimentos obrigatórios? Sim. Elas têm que cumprir as dificuldades corporais, né, que é saltos, equilíbrios e pivôs, os giros. Na categoria de conjunto tem trocas, colaborações, passos de dança, além das dificuldades corporais. Né? No individual também tem passos de dança, mas tanto os 2 grupos exigem quase mais ou menos a mesma coisa, só que conjunto tem trocas e colaborações entre elas. Entre a bola, arco, as maçãs, o que é o mais difícil? As massas. Massas, isso. Por quê? O que acontece? Porque é um material mais firme. Então, hoje tem as de borracha, mas não são todos os clubes que adquirem isso, porque é um material mais caro. Mas de manusejar, ela é mais difícil. Quando a gente fala de ginástica rítmica, qual que é a estrutura ideal? E quando eu falo estrutura ideal, valendo tudo, psicólogo, nutricionista, tablado, ginásio, equipamento, o que você precisa para uma estrutura ideal e depois a gente faz uma comparação dos clubes aqui de Campinas? Sim, a estrutura ideal é essa, altura, um tablado que evita muitas lesões, principalmente de joelho e tornozelo. Né, elas saltam muito, elas repetem muito, né? Os materiais importados, né, os japoneses são muito bons, os espanhóis são muito bons. E eu acho que é mais isso, material, altura, solo, um espaço para fazer balé, espelho, né? Eu acho que o ideal seria isso. Som, não pode faltar o som. O som. E isso o Regatas ele tem. Sim. Em geral, os clubes de Campinas eles estão organizados, a cidade ela consegue investir no esporte? Isso. Hoje, o local mais apropriado seria o Clube Regatas. Né? Nós temos toda a estrutura de tudo, material, colãs, né? Uniformes. E tudo isso é a conquista através da estrutura Regatas e do projeto FIEC pela Prefeitura. E toda essa estrutura, ela aparece nos resultados ou não é uma matemática tão simples assim? Não, ela aparece nos resultados, ela colabora muito para que tudo aconteça. Como é que funciona um calendário da ginástica? Sim, esse ano é sempre dividido os conjuntos mais para o final do ano e os individuais mais no primeiro semestre. Esse ano, devido às Olimpíadas, o Sul-Americano foi no meio do ano de conjuntos, mas ele costuma ser mais para o final do ano. A gente tem um campeonato paulista, campeonato brasileiro. Sim, então os do conjunto vai ser agora em novembro, o campeonato paulista, e o brasileiro no final do mês também de novembro. Campinas comparada com outras cidades, e aí a gente pode passar para todo o Brasil.
É uma cidade que a gente pode dizer é uma das principais ou ela está muito aquém ainda? Não, eu creio assim que a gente está caminhando para isso, né? O Regatas, ele tem um histórico muito forte em ginástica rítmica, né? Que teve uma progressão com outros técnicos, juntamente com a minha técnica, a Thaís Franco Bueno, que construiu uma grande história, e a gente, como ginasta, está construindo junto com ela mais um pouco, né? O Paraná é muito forte no Brasil, né? São muito bons. Minas é bom também. Então, São Paulo, assim, ele foi muito forte também, e Campinas está progredindo para isso também. Temos competido vários brasileiros, trazido várias conquistas e somos tricampeãs sul-americanas. Passando agora um pouquinho para a sua carreira, você disse que começou com 7 anos, você fez a sua formação aqui na cidade de Campinas? Isso, aqui na cidade de Campinas. E como que chega na seleção brasileira? É através de resultado, através de convocação? Sim, quando você vai para um campeonato brasileiro, você é vista pela arbitragem. Então existe um convite pelo técnico da seleção responsável sênior para que você entre, né, na seleção sênior. Então eu fui convidada, a minha técnica me levou e acabei sendo selecionada para ficar em Londrina, onde era a sede da seleção naquela época. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Com 14 anos você já foi morar em Londrina? Fui morar, fiquei lá 4 anos. E a sua família? No começo é difícil, né? Eu era muito nova, mas meus pais apoiaram também, né? Quando você tem uma estrutura, não é fácil para os pais, mas as coisas acontecem. Os pais reclamam muito do tempo fora de casa que os filhos ficam? Sente falta, né? Até as mães daqui sentem falta. Imagina você ficar 4 anos longe. Tá certo. Bom, a gente vai tocar num assunto espinhoso, mas é já já. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Fernanda Festa Rezende, ela que é professora de ginástica rítmica, já foi atleta da seleção brasileira da modalidade e também treinadora da ginástica rítmica da seleção brasileira juvenil. Fernanda, eu terminei o primeiro bloco falando de um assunto espinhoso que eu ia abordar com você aí. Recentemente tivemos a prisão de Carlos Arthur Nussmann, que era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Sim. De que forma a corrupção no alto escalão prejudica o seu trabalho? Sim, é muito triste dizer que vários atletas e vários técnicos pós a Olimpíada perderam seus empregos, né? Muitos atletas sem patrocínio, né? Muitas atletas sem estrutura pós-Olimpíada, né, não tendo parte financeira para nada, né? Então, assim, é muito triste ver também toda a estrutura olímpica destruída no Rio de Janeiro. Então, assim, tudo isso é reflexo de erros, né? Então, hoje a gente paga um alto preço, principalmente os atletas olímpicos, por não ter mais apoio de nada. Da onde vira a parte financeira. Você faz parte da seleção brasileira, né? Eu brinquei. Ou foi treinadora da seleção juvenil? Só explica isso. Você ou foi treinadora da seleção? Sim, a seleção brasileira, tanto em categoria infantil como juvenil, ela é transitória. A sênior, ela é fixa pela Camila Ferezin, né? Então nós participamos de seletiva, ou quando você é campeão brasileiro, você é convocado para que represente o Brasil lá fora, no Sul-Americano. Então hoje nós somos a seleção transitória, tanto juvenil e infantil. Você precisa de uma convocação então para estar na seleção brasileira como treinador. Que nem esse ano, o ano passado a gente foi campeão brasileiro na categoria infantil, então nós tivemos a convocação de ser seleção. E a minha irmã foi técnica, a minha irmã Renata Festa Rezende Carvalho foi técnica da categoria juvenil do Brasil, onde foi convocado pela seleção também. Aí dentro da seleção brasileira, existe uma confederação forte, vocês, entre os treinadores, vocês comentam essa falta do legado olímpico, isso que acontece no COB? Sim, que nem esse ano nós tivemos que bancar até o próprio uniforme de desfile do Brasil. Né? Então assim, a gente teve que arcar com toda a estrutura, o Clube Regatas nos apoiou com tudo. Então hoje a gente teve um apoio, mas muitos não têm
essa oportunidade. Da época que você era da seleção brasileira como atleta, década de 90 para hoje, tá melhor ou pior? Tá melhor, a estrutura tá bem melhor, né? Tem acompanhamento nutricional, tem psicólogos, tem apartamentos onde elas moram, tem uma sede de treinamento, hoje tá melhor. E mesmo assim, os atletas ainda, ou os professores, enfim, o clube, ele tem que arcar com tudo quando tem uma competição. É que nem muitos campeonatos, a seleção sênior não foi devido à falta de dinheiro esse ano, né? Então nós ficamos para trás, porque não tem uma estrutura, né, financeira, vamos dizer. E essa estrutura você acha que tem que vir da onde? É de um governo federal, de um governo estadual, das prefeituras? Eu acho que de todos. A gente tem que ter apoio, não tem de um, tem que vir de outro, né? Tem que ter apoio de algum lugar para nós, porque a gente representa ou a nossa cidade ou a gente representa o nosso país. E, né, você vai visitar uma Rússia, Moscou, você vê uma estrutura absurda dos atletas, os prêmios que eles ganham por trazer uma medalha, existe um reconhecimento, né? Os nossos atletas olímpicos, eu não sei se teve um grande reconhecimento, né? Porque é momentâneo, né? Você passa na TV, ganhou a medalha e depois você não escuta mais sobre ele. Né? Eles são vistos de 4 em 4 anos. Sim, você não escuta sobre ele. Tá lá no canto dele treinando, nem sei se tem apoio, se não tem. Tanto que depois dos Jogos Olímpicos a gente vê até o Arthur Zanetti reclamando, né? Eu sou um campeão olímpico, eu tô aqui, acho que era São Caetano, e eu tô com uma estrutura precária e eu não consigo. Ou seja, no Brasil é mais mérito do atleta do que do esforço que tem atrás dele de confederações? Na verdade, quando você vê essa estrutura, você fala, nossa, o atleta foi muito guerreiro. Você fala, ele ganhou porque ele batalhou, porque não é fácil, nada tem sido fácil para o atleta, né? Então, a gente é muito grato pelo clube que a gente tem dado uma estrutura forte para nós. O Brasil comparado com os outros países, como está? E quem são os melhores? Sim, os melhores na nossa modalidade, Rússia, sempre está no topo, Bulgária, Itália, né, Ucrânia. Os europeus são muito fortes, né? O Brasil está caminhando ainda. A gente pode dizer que é o quê? Um top 10, top 20, top 50? Não consigo definir isso, assim, que numeração que ele está. Mas nos Jogos Olímpicos não entra para conquistar medalha, a seleção brasileira? Ou consegue a seleção brigar? Tentou, né, esse ano. Elas quase foram para a final, ficaram na boca ali. A final iam quantas? 8? 8, né, e elas foram as nonas. Então dá para dizer que estão no top 10, então, a seleção brasileira. Pode ser, sim. Tá. Mas tem muito chão ainda, né? Estamos caminhando e fazendo um trabalho árduo para isso. Tá. Fernanda, quero falar um pouquinho do momento que você estava na seleção brasileira. Sim. Você chegou a disputar um Pan-Americano. Como é que era para você estar numa competição internacional, televisão mostrando? Eu fui muito nova para o Pan, fui com 15, 16 anos. E para um atleta que sonha algo, é uma conquista muito grande. E foi os primeiros momentos da ginástica que a gente conquistou a medalha de bronze na ginástica rítmica. Então foi um momento de glória para nós naquela época, né? A gente foi também para o Campeonato Mundial em Budapeste e nós ganhamos quando eu estava lá, nós ganhamos mais uma medalha no Campeonato 4 Continentes na Austrália, que foi uma grande conquista também. No panorama sul-americano, a seleção brasileira é a melhor seleção? Sim, tanto no individual como no conjunto, né? Na época que eu treinava, a gente teve ginastas de ponta aqui, foi a Kizzy Antualpa, a Alejandra, que eram meninas que iam para Sul-Americano e ganhavam medalhas. Então o Brasil é forte no Sul-Americano. Tá. A gente sabe que o Brasil ele é bastante desigual, né? Social, econômico. Essas principais atletas, elas saem do sul-sudeste ou tem do nordeste, tem do norte? Como é que é a ginástica em todo o país? Sai de todos os lugares. De todos os lugares, né? Que nem aqui a gente recebe meninas de fora, mudei pra cá, eu era do Paraná, vim pra cá. E aí a gente abraça a menina também. Então, assim, de todas as regiões. A peneira, que é aquela seleção Sim, que faz... Sim, a seleção. Ainda é a melhor forma de você encontrar um atleta? Eu creio que sim.
né? Mas na verdade a gente tomou uma decisão de pegar atletas muito novinhas hoje para ir crescendo com a gente para ver se dá algum resultado com 10, 9 anos, se ela já tem o perfil para isso. Mas assim, no meu caso, no caso aqui a gente escolheu a peneira. É um sistema um pouco cruel a peneira, porque se fica pouco tempo, tem que se desgastar, tem aquela pressão de bem. Como é que funciona essa peneira? É para o atleta e para você que está avaliando? Sim, é que é muito fácil você definir isso, né? A menina tem que ser flexível, primeira coisa. Tá. Então ela chegou, sentou no espacatinho lá, pôs a barriga no chão, ponto. Tá. Põe lá o pezinho na cabeça, ponto. Então não é difícil de definir o que dá e o que não dá para o esporte. Entendi. Nas suas explicações, na sua entrevista, você é bastante simpática, dá sorriso, mas a exigência é muito forte na ginástica. Você é brava, né? Você estava contando, você é brava. Por que tem que ser assim, essa cobrança tão grande? Na verdade, cada técnico tem um perfil. Tá. Né? Que nem a minha irmã é mais calma e obtém resultados. Eu sou mais intensa e obtém resultados. Então, assim, eu acho que é perfil. O meu perfil é ser mais séria, o meu perfil é ser mais brava. Mas não existe uma regra. Tá. Pra isso, não é a modalidade que exige isso, não, vai de cada treinador. Cada treinador. Né? Então, por exemplo, quando o treinador é mais novo, ele pode ser mais intenso. Aí ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais calmo. Então é um processo, e eu já comecei mais intensa, já sou mais exigente. A ginástica rítmica, ela é um esporte elitista? É caro fazer? Ele é caro fazer. Né? Hoje a gente tem um projeto, mas um colã é em torno de R$700. Muito caro. Um aparelho, um arco, $250. Uma bola, $300. Então, assim, é caro. Ele é caro. Não tem como baratear isso, trazer algo para o nacional? Assim, você pode baratear, mas não ficar aquém dos outros clubes. E os colãs tem que ter Swarovski. É caro. Só para tirar, se alguém em casa tiver alguma dúvida, a ginástica rítmica ela é apenas feminino, né? Não existe o masculino. Ela é feminina, mas existe a masculina. O Japão é muito forte nisso. Tá. Eu pareço repetitivo em quase todo programa que eu faço, que eu entrevisto uma mulher, mas é porque esse tema ele me chama a atenção. Questão da gravidez para atleta, né? A gente vê, às vezes, polêmica no vôlei, problema em várias modalidades tornam isso um problema. Sim. Como é que a ginástica rítmica lida com isso? A atleta, ela tem essa liberdade perante o clube e fala, tô com 25, 26 anos, eu quero. Ou o clube fala, agora você não pode engravidar, tem que ser mais pra frente. Sim. Como é que é essa relação do desejo da atleta de ser mãe e a pressão de um clube que às vezes fez um investimento muito grande na atleta? Na verdade, a nossa modalidade, o tempo de execução, ele é curto, tá? Vai em torno até de 24, 23 anos. Nossa, não é uma longa carreira. Né? Então, assim, talvez a ginasta queira engravidar antes, não tem como, tem que parar. Tá. Né? É muito difícil. Então, são poucos casos que a gente vê, assim, que engravidou, teve que largar tudo, porque não é uma carreira longa. É por causa das lesões? Não, por causa da idade mesmo. Demanda muito, né? Flexibilidade. O corpo vai perdendo, né? Vai perdendo. A gente já está chegando na nossa reta final do programa. Sim. Seleção brasileira tem chance de ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio? Está nesse processo? Não, tem chance. Tem chance. Vamos torcer para que vá. Tem que ir, né? Treina tanto. Com certeza. Fernando, restando apenas 1 minuto para a gente encerrar o nosso programa. Qual que é o seu objetivo daqui 5, 10 anos? O que você se vê fazendo? Onde você quer estar? Sim, eu tenho vários sonhos, na verdade, né? Mas eu gostaria muito de chegar como técnica da seleção sênior, ao lado da minha irmã, Renata Festa Rezende. Juntamente também, se pudesse ter uma comissão técnica, levaria a Thaís Franco Bueno junto comigo, andaria todos juntos. Eu trabalho também com fitness, treinamento funcional, então eu sonho em ter um espaço, mas com a relação às atletas é ser técnica da seleção sênior.
Bacana. Fernando, agradeço muito a sua participação aqui no Mais Esportes. Boa sorte, obrigada. Tanto para o projeto aqui em Campinas, como para a seleção brasileira. E a gente vai acompanhando o seu trabalho, os seus resultados. Sim, muito obrigada a todos. Tá certo, então, o programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!